Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, chegamos então à nossa aula 2 sobre o período regencial no Brasil. E o que nós vamos estudar nessa aula? Nesta aula, nós vamos analisar o período da regência trina permanente. Por quê? Porque, devido à grande massa de conteúdos, eu acho que vai ficar mais didático, vai ficar mais tranquilo, uma terceira aula sobre período regencial, onde nós focaremos somente nas regências unas e no golpe da maioridade. Porque senão, nós teremos uma aula de 35, 40 minutos e esse não é o ideal. O ideal é que a gente fique sempre entre uma aula de 20 a 25 minutos, como foi a nossa parte 1 sobre período regencial no Brasil, correto? Então, nesta aula, nós vamos analisar todas as medidas que foram tomadas nesse período da regência trina permanente. Mas antes de começarmos a estudar sobre esse conteúdo, é muito importante que você siga os nossos 3 passos básicos. E quais são esses 3 passos básicos? Primeiro, curtir o nosso vídeo. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, deixe o seu comentário. Seja com um elogio, seja com uma crítica, seja com uma sugestão, seja com uma participação, uma complementação ao conteúdo que está sendo discutido na aula, certo? E lembrando, se você deseja os materiais complementares que eu utilizo durante as aulas e vou utilizar nessa aula também, é fundamental que você acesse o nosso grupo no Telegram. Mas, Thiago, onde eu encontro esse grupo? Na descrição do vídeo. Procura na descrição do vídeo que vai estar ali certinho o caminho para você encontrar esses materiais. Lembrando que esses materiais, eles são todos editados, formatados, com um layout totalmente personalizado, totalmente didático, que fica agradável aos olhos, que você consegue ler de uma forma maravilhosa pela Gruna Comunicação Jurídica. Mas, Thiago, Gruna Comunicação Jurídica, por que está fazendo esse trabalho de formatação e de layout personalizado dos seus materiais? Porque a atividade da Gruna não fica restrita apenas à formatação documental da área jurídica. Também podemos utilizar isso em materiais pedagógicos, em materiais didáticos, em editais de vestibulares, em editais de concursos públicos e uma infinidade de documentos. Todas as redes que vocês precisarem para encontrar o trabalho da Gruna, aqui na descrição também você vai conseguir clicar ali e ser direcionado, tá bom? Tanto para o Insta quanto para o Face, beleza? Certo? Bom, feita essa introdução, agora sim vamos começar o nosso conteúdo. Galera, na última aula, eu havia explicado para vocês que uma das medidas da regência trina provisória foi ali o decreto, foi ali a escrita da lei regencial. E nessa lei regencial, eles estavam colocando em prática algo que já estava na Constituição de 1824, que era, a partir do momento em que acabasse o recesso parlamentar, que nós tivéssemos ali naquele momento os regentes permanentes. E é isso que vai acontecer. Então, lembrando sempre que de abril a junho de 1831, o que nós tivemos foi a regência trina provisória. A partir de então, a partir ali da metade do ano de 1831, nós vamos analisar esse momento chamado regência trina permanente. Se nós estamos falando de regência trina permanente, quer dizer que o Dom Pedro II, ele estava sendo regido por 3 pessoas, ao menos em teoria, de modo permanente. Por que ao menos em teoria? Porque a regência trina permanente, ela não vai ficar até a maioridade do Dom Pedro II. Antes desse golpe da maioridade, nós vamos ter os regentes unos, um só regente. Mas, em tese, até então, era a regência trina permanente, era o que estava na Constituição, que deveria tomar conta. Então, se nós temos regentes em número de 3, que ficariam enquanto o imperador, de fato, Pedrinho, de poucos anos de vida, estava incapacitado de assumir o poder, é necessário que a gente entenda quais são esses regentes. E é nesse momento que a gente vai analisar os integrantes. Então é agora que você vai pegar o seu caderno, é agora que você vai pegar o seu lápis, é agora que você vai pegar a sua caneta e você vai começar a colocar as informações que nós precisamos para a nossa aula, certo? Bom, se nós temos 3 regentes, vamos analisar quem eram esses 3 regentes? E na regência trina permanente, os integrantes eram, primeiro deles, bastante importante na história do Brasil, tá? Francisco, então Chico, Francisco de Lima
e Silva. Mais à frente nós voltaremos a falar desse Francisco Lima e Silva. Não vou dar spoiler, tá bom? Bom, companheiro do Francisco de Lima e Silva, nós tínhamos o João Braulio Muniz, tá bom? Então, João, vou resumir aqui, tá? João Braulio Muniz, beleza? Bom, além do Chico e do João, quem nós tínhamos também? Nós tínhamos o Zé. Então, o José da Costa, então José da Costa Carvalho. Então, a regência trina permanente estava integrada em torno desses três homens: Francisco de Lima e Silva, João Muniz e José da Costa Carvalho, certo? Bom, o que esses três homens fizeram durante o período em que eles ficaram no poder? O que esses três homens exerceram ali, porque eles estavam sendo, naquele momento, o trio mais importante em termos do executivo do Brasil, certo? Bom, é agora que a gente vai precisar analisar as medidas. Então, agora, nós vamos entender quais foram as medidas principais tomadas durante a regência trina permanente. Lembrando sempre de uma coisa muito importante, galera. Quando nós falamos das medidas, o nosso canetão até caiu. Quando nós falamos das medidas, nós estamos analisando as principais medidas. Isso não quer dizer que foram as únicas medidas. Principalmente para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer Enem, essas são as medidas que precisa estar na ponta da tua língua. Você precisa saber sobre isso. E sempre lembrando, nós vamos ter ainda no canal vários vídeos pequenos falando sobre cada uma dessas medidas. Aqui nós estudamos o geral e depois nós teremos vídeos aprofundados, correto? Mas antes, até para você tomar uma aguinha, eu vou pegar o meu canetão que acabou de cair, porque eu estou gravando sozinho, eu não tenho um estagiário, eu não tenho um cameraman. Então, enquanto eu pego o meu canetão, é o momento de você dar um gole no café, de você dar um gole na água, copiar o que está pendente para a gente continuar nosso conteúdo, tá bom? Só um pouquinho, ó, eu vou e já volto. E voltei. Bom, galera, vamos analisar então as medidas. A primeira, muito importante, fundamental nesse momento, foi algo que aconteceu em 1831, que foi a criação da Guarda, olha o nome, isso você não pode esquecer, da Guarda Nacional. E se você é um aluno aplicado, que está com o nosso material, você sabe que, inclusive, no material, eu extraí uma parte do decreto da criação da Guarda Nacional e coloquei no teu material. Por quê? Porque ali vai estar realmente a função dessa guarda. Bom, por que nós tínhamos essa guarda? Qual era a importância dela? E olha o que diz o decreto, olha o que diz a lei e que está em nosso material, que você precisa consultá-lo no nosso grupo do Telegram. Diz o seguinte: as guardas nacionais são criadas para defender a Constituição, a liberdade, independência e a integridade do Império, para manter a obediência e a tranquilidade pública e auxiliar o exército de linha na defesa das fronteiras e costas. Ou seja, nós tínhamos uma guarda responsável pela tranquilidade, responsável pela manutenção da ordem, responsável pela integridade das regiões. Só que a gente precisa entender que essa Guarda Nacional, ela tem alguns elementos cruciais até para que a gente consiga, num todo, analisar como funcionava essa organização. Bom, primeiro, nós estamos falando de um decreto nacional, mas não era só uma guarda, um grupo de homens que servia para o Brasil inteiro, porque isso, em tese, seria o Exército Nacional, correto? Então, o que nós temos aqui em relação à Guarda Nacional? Essas guardas, elas aconteciam em âmbitos municipais. Então, vamos lá. Nós temos uma Guarda Nacional organizada em âmbito municipal. Ao final das primeiras duas medidas que eu vou falar para vocês a respeito da regência trina permanente, vocês vão entender que o grande objetivo era uma descentralização, era colocar uma série de áreas, uma série de poderes descentralizados e nas mãos das lideranças regionais do nosso país. Até isso, lá na frente, vai gerar, quando nós estivermos estudando
a república, aquele termo chamado dos coronéis nas regiões, aquelas pessoas que mandavam e desmandavam, que ele próprio era a lei daquela localidade, daquele território. Mas vamos lá. Bom, essa Guarda Nacional ocorria nos municípios e quem poderia integrar essa Guarda Nacional? Quem poderia integrar essa força de segurança, essa força paramilitar? Bom, aqui nós temos, e agora chega o momento dos desenhos, vou até colocar o meu canetão aqui, porque agora eu vou desenhar para vocês. Bom, deixa eu pegar, vou colocar aqui mesmo. Então vamos desenhar o nosso bonequinho de pau, sempre colocando o chão, porque é importante você colocar o chão. Agora a gente precisa entender quais eram essas pessoas, quem poderia fazer parte e como funcionava para você ingressar na Guarda Nacional. Bom, primeira coisa, você precisava ser o que era chamado na época na Constituição cidadão ativo. Você deveria estar em condições, em termos eleitorais, de votar e ser votado. Seria basicamente isso. Bom, você deveria ter entre 21 e 60 anos de idade. E você deveria ter uma renda específica. A respeito dessa renda específica, eu vou apenas citar, eu não vou escrever, porque eu quero ver se você está realmente prestando atenção na aula. Galera, em municípios maiores, em municípios grandes, você tinha que ter uma renda de, no mínimo, 200 mil réis anuais. Em municípios menores, você tinha que ter uma renda de, pelo menos, 100 mil réis anuais. O que isso fazia? Claramente, galera, eram rendas relativamente elevadas. Então vocês devem imaginar que quem fazia parte da Guarda Nacional nos municípios eram pessoas que tinham posses, que tinham poder, que faziam parte do que nós podemos chamar de elite da sociedade brasileira. Então não era qualquer um, não era o povão que estava nessa guarda. Era sim uma estrutura elitista de poder, uma estrutura elitista de controle da ordem, de controle da integridade. Eles, inclusive, eram responsáveis, por exemplo, por destruir quilombos, eles eram responsáveis, por exemplo, por impedir revoltas e levantes populares, ou seja, eram pessoas da elite que estavam a serviço da elite. Basicamente era isso que acontecia e foi sim uma medida descentralizadora, onde as lideranças municipais, as lideranças regionais começavam a ter inclusive um poder paramilitar em relação aos outros grupos sociais nos determinados territórios, correto? Bom, além dessa questão da guarda municipal, nós tivemos também uma outra medida muito importante que foi tomada no ano de 1832. Então aqui eu vou colocar neste local para ficar mais fácil. Estou colocando as datas que é para que vocês consigam se localizar no tempo, tá? Então aqui vamos escrever o nosso chamado código, opa, tem uma perninha a mais, Código de Processo Criminal. Código de Processo Criminal. O que esse Código de Processo Criminal ele fazia? Basicamente, ele estava responsável pelas normas de aplicação, olha que interessante, normas de aplicação da justiça. Justiça eu vou escrever até um pouquinho maior. Antes de eu falar outras questões envolvendo esse Código de Processo Criminal, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: vocês estão percebendo que com esta medida da Guarda Nacional nos âmbitos municipais, nós conseguimos, nesse momento, ter o seguinte cenário: uma descentralização da força militar, uma descentralização realmente dos elementos de segurança. Ou seja, agora isso estava na mão ou nas mãos das lideranças regionais. No que diz respeito ao Código de Processo Criminal, nós tínhamos agora uma descentralização, colocar na mão dessas elites a justiça. E é exatamente isso que nós vamos ter, porque olha uma segunda medida muito importante, galera. É através desse Código de Processo Criminal que nós temos o seguinte: os poderes dos juízes, de paz. Esses juízes de paz que também funcionavam em âmbito regional, que também funcionavam em âmbito municipal. E se você é um aluno aplicado, se você é um aluno estudioso, você com certeza deve ter baixado o nosso material e você viu que eu coloquei detalhado para vocês as principais funções dos juízes de paz. Vamos lá analisar basicamente o que esses juízes
de paz eles faziam? Primeiro, eram eleitos em cada localidade e tinham o direito aí de julgar e prender pessoas acusadas de cometer infrações. Ou seja, nós tínhamos um responsável pela justiça em termos locais para reprimir, para julgar e para condenar infrações e delitos que ali acontecessem. Isso, obviamente, lembrando sempre, fazendo parte de todo aquele contexto descentralizador. Só que agora nós vamos direto na lei, para a gente analisar no artigo 12 do decreto do Código de Processo Criminal que falava sobre os juízes de paz, qual era a função dessa galera. Bom, tomar conhecimento das pessoas que de novo vierem habitar no seu distrito, sendo conhecidas ou suspeitas, ou desconhecidas, obviamente. Então, você tinha que fazer toda uma análise, todo um relatório das pessoas que estavam chegando, das pessoas que talvez já estavam ali, das pessoas que fossem suspeitas. Tinha também que obrigar a assinar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bêbados por hábito, que perturbam o sossego público, os turbulentos que por palavras ou ações ofendem os bons costumes, a tranquilidade pública e a paz das famílias. Ou seja, era sua função, em parceria com a Guarda Nacional, e manter a ordem e manter a tranquilidade. Mais uma função, obrigar e assinar termo de segurança aos legalmente suspeitos da pretensão de cometer algum crime, podendo combinar neste caso, assim como aos compreendidos no parágrafo antecedente, que eu acabei de ler para vocês, multa de até 30 mil réis, prisão de até 30 dias e podendo chegar a 3 meses nas casas que eles chamam de correção ou oficinas públicas. Receba essa informação. É muito importante que você grave todas essas funções, porque isso pode aparecer na sua prova, isso pode aparecer numa questão. Temos também proceder a auto de corpo de delito e formar culpa aos delinquentes e prender os culpados, ou os sejam no seu ou em qualquer outro juízo. Ou seja, eram realmente os juízes daquela localidade. Lembrando que tanto a Guarda Nacional quanto o Código de Processo Criminal, principalmente no que diz respeito aos juízes de paz, fazia parte de uma, olha que interessante que eu vou colocar agora para vocês, inclusive vou deixar bem grande para que vocês entendam que nós temos nesse momento uma descentralização da justiça. Descentralização da justiça. Porque em algumas provas pode aparecer que não, que durante a regência trina permanente nós tivemos uma centralização da justiça. Isso não aconteceu, correto? Ah, muito importante. Tanto esta medida quanto esta medida foi projeto do ministro da Justiça na época. Mas, Tiago, quem era o ministro da Justiça na época? Padre Feijó. Lembra que falamos sobre o Padre Feijó na aula passada? Padre Feijó, que era daquela ala dos liberais moderados, correto? Eles queriam sim que tivesse um poder centralizado. Eles não queriam que acabasse o poder centralizado. Lembra que eu falei para vocês? Mas eles queriam também uma autonomia regional. E é isso que eles vão buscar através dessas medidas. Bom, nós temos também, só que alguns anos depois, tá? Já quase chegando realmente às regências unas, que vai ser o tema da nossa próxima aula, algo que aconteceu em 1834, que foi o chamado ato adicional. Bom, Tiago, o que esse ato adicional falava? E agora eu preciso de muita atenção de vocês para a gente analisar esse ato adicional. Primeira coisa, galera, a respeito das medidas desse ato, que foi muito combatido por um lado, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Primeira coisa, ele suprimia o Conselho de Estado. Se você já estudou Império, você sabe da importância desse Conselho de Estado, até para as funções administrativas e executivas que existia em toda essa organização imperial. Então, esse ato adicional, ele suprime isso, ele acabou com isso. Outra coisa muito importante que ele vai fazer também com os chamados conselhos provinciais. Eles acabam com esses conselhos provinciais. Mas eles acabam com os conselhos provinciais e criam o quê? Aqui a gente precisa analisar que eles criam, então, o ato adicional cria as assembleias provinciais. Essas assembleias provinciais
Obviamente, eram assembleias legislativas. Vou colocar isso, tá? Assembleias provinciais eram assembleias legislativas. Era a Casa de Leis das Províncias. Então, você pode chamar também de Assembleia Legislativa Provincial, ou apenas como Assembleias Provinciais, lembrando que essas assembleias estão ligadas às funções legislativas. Mas aí, com o que era responsável, ou que ficava nas mãos dessas assembleias, que é importante a gente entender e a gente organizar. Primeiro, o que eles faziam? Primeira coisa muito importante, criação, se era uma assembleia legislativa, criação de leis. Criação de leis. Outra coisa muito importante, o controle de gastos. Controle de gastos. E uma outra função, isso crucial, que era a respeito da administração dos impostos. Agora, para a gente valorizar o nosso material, vamos até o nosso material para a gente analisar algo muito importante que aconteceu a respeito dessas assembleias. Olha que interessante, enquanto você copia, escuta o professor falando. Os presidentes das províncias continuariam a ser nomeados pelo governo central, ou seja, pelo regente. Contudo, o presidente não poderia vetar as decisões da Assembleia. Isso é muito interessante, galera. Então vamos imaginar o seguinte, as províncias é o que hoje nós chamamos de estado, correto? Então, quem era o presidente daquela província continuava sendo nomeado pelo regente. Só que esse presidente ele não podia vetar o que era decidido aqui nas assembleias legislativas provinciais. Então vocês percebam como que todo aquele poder vai sendo direcionada às localidades, às regiões, vai acontecendo uma fragmentação do poder. O governo centralizado existe, mas vai acontecendo uma fragmentação. E sabe o quê? Que esse ato também determinou, esse ato adicional, determinou que o poder executivo deveria ser exercido por um único regente, com mandato de 4 anos, eleito por eleitores e não mais pela Câmara, não mais pelo Parlamento. Então, é esse ato adicional que vai instituir a regência una. Isso a gente vai ter que colocar aqui, tá? Isso nós vamos ter que colocar essa informação. Então vamos colocar aqui, ó, institui a regência una. Por quê? O tema de nossa aula o tema da nossa próxima aula é sobre a regência una. A gente precisa entender como que a regência una ela surge. Nós já vimos que a regência trina permanente partiu de uma lei regencial baseada no que era a Constituição de 1824. Agora eu preciso entender por que surge a regência una. Poxa, como que nós saímos de 3 e nós chegamos em 1, correto? Bom, o que é importante vocês entenderem sobre o conteúdo que nós vimos até aqui? Vocês entenderam então que a regência trina permanente, ela toma 3 grandes atos. Ela toma 3 grandes atitudes, 3 grandes ações. A primeira, a criação da Guarda Nacional. A segunda, a criação do Código de Processo Criminal. E a terceira, a instituição do ato adicional. E cada uma dessas medidas, vocês estão analisando que nós temos os seus elementos, as suas peculiaridades, correto? O que a gente vai ver na próxima aula? Eu vou partir das consequências desse ato, das consequências dessa instituição da regência una, e não só da instituição da regência una, como também de como os grupos políticos vão entender todo esse processo de descentralização. Será que todo mundo vai apoiar esse processo de descentralização? Ou será que vai ter uma galera mais conservadora? Será que vai ter uma galera mais restauradora? Isso a gente vai saber na próxima aula, porque aqui você realmente aprende história de modo definitivo. Galera, muito obrigado por chegar até aqui. Lembrando sempre que é importante você curtir o nosso vídeo, é importante você se inscrever em nosso canal para que você consiga acompanhar tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, todo esse nosso trabalho. Lembrando que todas as informações, todas as redes estão aqui na descrição, beleza? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido, espero que tenha ficado claro e amanhã nós retornamos para a gente finalizar a nossa Semana da Regência no que diz respeito ao conteúdo. Porque depois nós vamos ter o quê? Exercícios, beleza? Tranquilo? Bom, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.